Olá, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a misericórdia de nosso Deus possam encher cada coração com o poder do Espírito Santo nesta hora. Nós estamos sendo vivificados pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Veja, o grande e poderoso conquistador, Senhor Jesus, tem descido dos céus para vivificar o seu corpo para o arrebatamento. Veja, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Isso é necessário para que a igreja seja vivificada para o arrebatamento. Sem que ele venha, sem que ele viesse, em carne humana não haveria poder para vivificar a igreja, a exemplo de Abraão, que viveu da promessa por 25 anos, mas enquanto Deus não apareceu para ele em carne humana, veja, o espírito de profecia não podia vir, tinha que haver um tabernáculo onde Deus pudesse viver e se expressar e falar a palavra para que os corpos de Abraão pudessem ser transformados. Esse mesmo mistério está acontecendo agora mesmo com a igreja. Eu quero comentar hoje a mensagem aérea de Esmirna, onde Deus fala sobre a posteridade e fala sobre os eternos pensamentos de Deus e que a verdadeira igreja sempre esteve na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. Ela não é um produto do acaso, o produto de um homem, o trabalho de um homem, o esforço de um homem que foi trabalhando e à medida que as pessoas fossem se convertendo, então Deus foi escrevendo um livro e colocando os nomes lá das pessoas então que aceitaram a salvação. Na verdade, veja, esse grande mistério de marido e mulher está em Efésios capítulo 5. Esse é o grande mistério que envolve a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, assim como a um homem é dado o direito de escolher entre centenas de milhares de mulheres uma única esposa, Deus, da mesma forma, expressou, através do casamento, a sua soberania e o seu direito de escolher a sua verdadeira igreja. Por isso temos na Bíblia vários exemplos, especialmente Mateus 25, quando fala a Bíblia que aí vem o esposo, ele veio para encontrar a virgem prudente. Isso é uma figura mostrando que, a exemplo de um homem, Deus também tem a sua escolha soberana. Veja, eleitos pela presciência de Deus, era o segredo em seu coração por toda a Bíblia. Veja, assim como José era um segredo na mente de Deus, Davi era um segredo na mente de Deus, Moisés era um segredo na mente de Deus, também a verdadeira igreja é um segredo que estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo, por todos os séculos. Então, os tipos e as sombras do Velho Testamento provam de que Deus tinha um plano e ele tinha uma meta. Hoje nós olhamos para trás e vemos nos profetas, vemos nos salmos, vemos na lei, através de vários tipos, veja, que Deus vinha operando o seu propósito, tirando para fora de sua mente aquilo que estava lá dentro, desde antes da fundação do mundo. Então, assim como Eva existia dentro de Adão, mas Adão não podia ter comunhão com ela, senão quando Deus tirou Eva para fora de Adão, foi quando Adão pôde ter comunhão com a sua companheira. Da mesma forma, a verdadeira igreja sempre esteve na mente de Deus. Ela sempre existiu na mente de Deus, mas Deus só poderia ter comunhão com a sua igreja amada quando ele a expressasse. Então, a exemplo do primeiro Adão, Deus colocou Adão para dormir e tirou do seu lado a sua companheira. O segundo Adão foi colocado para dormir no Calvário e então do seu lado saiu água e sangue e ali Deus estava tirando a verdadeira igreja, sua companheira, sua esposa, que estava na mente dele, e ele a desenhou da maneira que ele quis por soberania. Então, esses eleitos estão numa seção do livro da vida do Cordeiro. Veja, esses nomes foram colocados lá desde antes da fundação do mundo. Por isso, em Apocalipse 10, o nosso Redentor, o nosso Boaz, Jesus Cristo, aparece em cena com um livro na mão. E esse livro é um livro de redenção, é um testamento. Ele está chamando, então, os herdeiros, a sua verdadeira esposa, a sua amada, como Paulo explica em Efésios 5, né? Grande é esse mistério, digo, porém, de Cristo e a igreja. Então, citamos aqui, em algumas conversas atrás, de que Deus usou Michelangelo para explicar esse mistério. Michelangelo, ele recebeu por inspiração como seria a imagem de Moisés. Ele não tinha um livro
para ver um livro de fotografias, ele não tinha nada que pudesse parecer-se com Moisés. Mas tudo aquilo que é verdadeiro vem por inspiração. Então Deus veio e inspirou esse homem e botou dentro dele o que seria a imagem de Moisés. Ele transfere aquilo para um papel, colocou todas as medidas, todos os desenhos. E então ele se pôs a trabalhar, veja, e foi esculpindo na rocha tudo aquilo que estava dentro dele. E depois de 40 anos, aquela obra que estava dentro dele, que expressava os seus pensamentos, que expressava a sua escolha, aquilo então foi transferido para uma rocha. E depois que aquilo estava pronto, então ele entrou em êxtase e para ele aquilo só faltava falar. Esse mesmo mistério está por toda a Bíblia, que Deus tinha um plano e tinha uma meta. O grande segredo de Deus dentro do seu coração, a exemplo de um jovem que esconde em seu coração como um segredo qual é a sua escolha, Deus também tinha dentro dele como um segredo qual era a sua escolha, qual seria a verdadeira igreja, quais seriam as 7 vozes, quais seriam as 7 misteriosas vozes de Apocalipse 2 e 3, os 7 olhos, veja, as 7 lâmpadas, os 7 espíritos, veja, a escolha de Deus, a soberania de Deus, diz Paulo em Efésios capítulo 1. Então, Mombrana usa esse exemplo de Michelangelo que atingiu a alma dele para explicar o mistério da obra-prima de Deus, veja, identificada. Então a verdadeira igreja, de acordo com a mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, escolhendo uma noiva, a união invisível e tantas outras mensagens que abrem esse mistério. E isso está especialmente na mensagem A Era de Esmirna. Então, na página 128 e 129, ele mostra que até mesmo o nascimento natural é um mistério. Quem que ordenou aquela pessoa para vir à Terra numa determinada posição geográfica, num determinado tempo, numa determinada estação? Quem escolheu a cor dos olhos? Quem escolheu se era macho ou fêmea? Quem mandou para baixo aquela alma para cumprir os propósitos que estavam na mente de Deus? Então veja, de acordo com São João capítulo 1, essa classe de gente não nasceu pela vontade do papai ou pela vontade da mamãe. Lá diz assim, os quais nasceram ou não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Esses são os eleitos, esses são os predestinados, que sempre existiram na mente de Deus e foram expressados aqui na terra, no tempo ordenado, na estação que Deus previu, para então trazer esse grande mistério que estava dentro dele mesmo, uma escolha pessoal, eleição, predestinação. Isso é explicado por toda a Bíblia. O casamento é a primeira instituição da Bíblia. E o casamento de Adão e Eva é um protótipo de Cristo e a igreja. Esse grande mistério que está desde Gênesis até Apocalipse. E agora mesmo está ali dentro, guardado como um mistério. Por isso fala em Apocalipse 19, a sua esposa se aprontou. O Espírito e a noiva, o Espírito e a esposa dizem vem. Então veja, esse é um mistério, o casamento é um mistério. Então, ele continua aqui na página 128 para falar a respeito de uma promessa que Deus fez a Abraão e a sua posteridade singular. Essa posteridade é Cristo e essa posteridade é a semente real de Abraão. Essa posteridade é aquele que tem a promessa. Então ele exemplificou isso na vida de Jacó e Esaú. Então, diz lá o seguinte, Romanos 9, de 7 a 13. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então, os eleitos, os predestinados, os que têm uma promessa. O Mombrana contou em várias mensagens a parábola da prima órfã, que foi a escolha do filho do fazendeiro, e ele deu a ela a promessa, lá atrás do salão de festas, enquanto ela lavava a louça com a barriga molhada, ela teve uma promessa de que dentro de um ano ele voltaria para buscá-la. A verdadeira igreja tem uma promessa
de que nosso Senhor voltará para buscá-la. Veja, essa é a parábola. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não somente ela, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então fica determinado que não é por obras, mas é por uma promessa. Amei Jacó e aborreci Esaú. Deus já tinha visto em sua mente Jacó, e ele já sabia que Esaú trocaria por um prato de comida a primogenitura. Veja, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Uma outra escritura, Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as, plural, posteridades, que é Cristo. Outra escritura, Gálatas 3,29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. De acordo com Romanos 4,16, encontramos que Deus deu uma promessa segura a toda a posteridade de Abraão, e Paulo coloca a si mesmo e a todos os crentes sob essa designação, porque diz: Abraão, a qual é pai de todos nós. Depois ele continua, não apenas para restringir sua definição, mas antes finalizá-la, porque em Gálatas 3 ele identificou a posteridade com Jesus. Estou na página 129, com Jesus, e inclui os filhos descendentes como filhos da promessa, e a promessa como tendo a ver com a eleição ou a escolha de Deus. Então isso fica determinado. Eu espero que você esteja recebendo fé nesta hora, para se entregar nos braços do Deus Todo-Poderoso e confiar que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoá-la. Se ele tem te chamado e tem aberto o teu coração para a mensagem do dia, você viu o mistério de sua vinda. Veja, a expiação é reconhecer o Messias hoje. Isso já foi aplicado ao seu coração. Você está aperfeiçoado pelo sangue. Veja, isso diz que você é um eleito, porque você ouviu a palavra, ouviu a mensagem para hoje e recebeu fé em seu coração. E você está identificado com essa mensagem. Então continua o profeta. E isso é exatamente o que temos falado. Estes que são da descendência real são os eleitos de Deus. São os predestinados, que são pré-conhecidos de Deus e estavam na mente de Deus e em seus pensamentos. Em linguagem bem clara, a verdadeira noiva de Cristo estava eternamente na mente de Deus, embora não expressa, até que cada um surgisse no tempo designado e decretado. Quando cada membro surgiu, ele tornou-se expresso e tomou o seu lugar no corpo. Assim, esta noiva é a literal noiva semente da palavra falada. E embora ela seja feminina em designação, é também chamada de o corpo de Cristo. Veja, é bastante evidente que ela deve ser chamada assim, pois ela foi predestinada nele. Veio da mesma fonte, era eterna com ele, está agora manifestando a Deus em um corpo de muitos membros, ao passo que Deus outrora foi manifesto em um membro, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo foi um membro, mas cada um de nós estava nele, o corpo de Cristo, por predestinação. Então, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, que é o selo da promessa, Deus aceitou o teu arrependimento, aceitou a tua confissão, creu que você realmente aceitou o sacrifício no Calvário. Então Deus aceitou o sacrifício por você e Deus lhe dá em recompensa a vida, que é o Espírito Santo, e batiza você no corpo de Cristo. Então você está em Cristo e você se torna então a posteridade, ou seja, cada promessa que Deus fez a Abraão, a semente real de Abraão, que passa por Davi, chega a Jesus Cristo e chega aos membros das 7 eras da igreja. Veja, isso mostra que a igreja não é um produto do trabalho de um homem. Deus até usa o homem. O homem é um instrumento de Deus. Mas quem planejou, quem chamou, porque não é o homem que busca Deus, é Deus que busca o homem.
Que Deus te abençoe. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa aí o seu comentário. Se não é inscrito, aperta o sininho e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.